queridos. Bom dia a vocês. Bom dia. Bom domingo. É uma alegria muito grande. Eu já estive nessa casa, eu já estive nesse espaço. Fui recebida com carinho enorme pela Cris na casa dela, que nos hospedou, a mim e minha irmã. Eu tenho um certo conhecimento da realidade espírita, da realidade do movimento espírita fora do Brasil. Um conhecimento que vem pela minha irmã, que está aí no estado da Virgínia há mais de 40 anos, trabalhando em centro espírita, e também pelas oportunidades que a vida me deu de estar percorrendo tantas e tantas casas, como o Allan Kardec e vocês. E me sinto muito compromissada, palavra é essa, muito compromissada quando eu tenho algum convite, e a Cris sempre me convida, eu abro mão de qualquer outra coisa para estar com vocês. Então, meu carinho, meu abraço, e gostaria até depois de. Eu vi que o som está muito bom, Cris. Então, a Ótimo. gente também pode deixar para o auditório alguma pergunta, alguma coisa. Mas esse estudo que eu vou apresentar hoje, ele é todo baseado em livros. Então, eu gostaria de perguntar e que vocês possam refletir sobre as vezes em que nós estamos numa determinada situação e percebemos claramente a mão da espiritualidade. Quantas vezes situações, opções, momentos difíceis que a gente acha que não vai ter solução e ela vem. Ou então coisas muito boas também, aquele momento em que a gente, comigo acontece tanto, abrir um livro, às vezes assim, eu estou aqui, eu estou do lado da minha estante. Então, às vezes eu venho buscar um livro. Posso até contar, aconteceu mesmo. Eu terminando de escrever um livro que se chama Nos Olhos da Verdade. Eu tinha, era um livro acadêmico, mas que eu fiz com muita referência familiar, e eu conto como é que a família do meu pai, a família libanesa, veio para o Brasil. E já estava com o texto pronto. Aí eu vou à estante buscar qualquer coisa e cai um livro na minha cabeça, caiu literalmente na minha cabeça. Que eu olho, era um livro de um tio que foi médico, mas ele era da Academia Espírito Santense de Letras, e ele tinha um livro sobre a família. E aí eu abro. Quando eu abro, o que estava escrito? Como é que a família do Líbano veio para cá? Eu tinha feito as informações todas erradas. Eu falei, obrigada, meu tio. Teve que abrir a estante para o negócio vir. Esse foi literalmente mesmo, caiu em cima de mim. Mas quantas vezes? Quantas vezes? Ultimamente eu tenho trabalhado muito sobre autismo, acho também que já fizemos um trabalho aqui, não foi, Cris? Sobre Ah, autismo, e eu não tinha a menor ideia de falar sobre autismo. E, no entanto, através de uma mensagem mediúnica para mim, num grupo em que não tem essa coisa muito particular, não, era na minha casa espírita, trabalho com desobsessão e tal. Veio uma carta para mim da dona Anália Franco dizendo: minha filha, é preciso que você acorde para essa realidade, comece a atender, comece a ver os autistas. E eu disse: mas eu não conheço nada disso. Pois bem, passei a estudar, 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 e 3 anos depois lancei o livro. O interesse é tão grande, que o livro hoje está na 9ª edição. Eu não tinha a menor ideia que eu pudesse fazer isso. E eu lancei agora, em 2022. Então, o tema é esse. Eu vou passar, então vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque nós vamos só projetar o tempo todo aqui. Eu vou estar projetando. Então, a gente começa já aqui com Kardec, né? Em Obras Póstumas, ele vai dizer o seguinte: como é que ele se torna, como é que ele vai fazer toda aquela obra? Ele vai dizer: graças, porém, à proteção e à assistência dos espíritos bons, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude,
tenho a aventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo. A pergunta vem, essa questão vem 10 anos depois já, quando ele começa a falar, a contar nas obras, quer dizer, alguém recupera lá das obras póstumas, porque ele teve muito ataque, teve muita dificuldade. Ele diz, ó, a proteção foi o tempo todo, nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo. E todos nós sabemos que ele varava a noite respondendo todo mundo. A obra magnífica que ele faz em 10 anos, é muito pouco tempo. E lembrando que não tinha todo o recurso que nós temos hoje de máquina de escrever, naquela época, nem máquina de escrever, o computador, tudo tão difícil, tantas cartas, tanta coisa, tantas obras. Era a sociedade, era a revista Espírita, eram os livros que estavam saindo um atrás do outro. Como? Com muita, muita proteção espiritual. Nós temos Leon Denis, cujo protetor dele era Jerônimo de Praga. Tem uma carta dela, uma página que o Silvio Soares ele recupera, que ele diz assim: houve um momento em que ele vai começar meio preocupado, né? Vai, meu filho, no caminho aberto à tua frente, marcharei atrás de ti para te sustentar. Coragem, a recompensa será mais bela. Ou seja, tudo isso que a gente tem do Leon Denis, e quem não se lembra, né, que é Jerônimo de Praga, ele junto com o Jan Hus, eles fizeram toda aquela revolução de trazer, ah, de se colocarem na final do século XV, início do século XVI, 1400, né, por aí, contra a reforma, toda aquela coisa criando, dando que veio da origem depois da reforma. Então, Leon Denis tem em Jerônimo de Praga esse apoio, coragem, a recompensa será mais bela. E nós sabemos o quanto que ele foi importante, lutando com a questão da visão que estava cada vez pior. É, Claro, numa época que também não tinha tanta facilidade assim, lá vai ele sempre entusiasmado, sempre lembrando dessa cobertura, né, do Leon Denis, do Jerônimo de Praga. Então, a gente tem lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, a pergunta, todos nós conhecemos, né? Influencia os espíritos sobre nós? E todos nós conhecemos a resposta, que é o quê? Influencia muito mais do que nós supomos. Em realidade, são eles, como é que é o resto? Eles é que nos conduzem, né? Que nos orientam, eles é que estão aí do nosso lado. E eu gosto muito dessa imagem, muito. Por quê? O que que essa imagem nos mostra? A opção é nossa. A gente tem aquele que ajuda, a gente tem aquele que perturba, né? Então, ali, por exemplo, olha, linda essa proteção espiritual para não cair nisso. Então, todos nós temos bons espíritos, ou não, ou não. Eu vou falar dos bons, mas nós também precisamos saber que às vezes estamos à mercê, todos nós conhecemos isso, à mercê daqueles que não são tão bons. Então, é, espera aí um minutinho que eu estou com dificuldade de passar. Pois não. Então, o que que eles podem dar? O que que eles podem nos ajudar? O que eu preciso tirar uma tela que está aqui. Desculpe, gente, é que tem uma tela me incomodando aqui. Bom, vamos pegar então alguns livros. Um deles é a Tragédia de Santa Maria, né? Passada aqui no Brasil, aqui no estado do Rio. E aí a gente vai ver alguns detalhes, algumas coisas. Então, Bezerra vai dizer o seguinte.
é através da dona Ivone Pereira. Como é que eles nos dão proteção e amparo? Então, diz lá: os instrutores espirituais deixam as fúlgidas regiões da paz para solícitos e amoráveis se darem ao labor de revigorar o ânimo desfalecido dos sofredores terrestres, exortando-os aos caminhos serenos do dever e da fé. Então, quantas vezes nós estamos sofrendo, sem ânimo, como ele diz, desfalecido, e eles vêm nos ajudar na questão do dever, na questão da fé. E eu mesma ontem comentava, dizia isso para uma pessoa querida minha. Eu digo, gente, na idade que eu estou, normalmente já havia, muita gente já tinha parado. Por quê? Ah, tem dor aqui, tem dor ali, eu começo a ter mais sono, começo a sentir mais dificuldade. E, no entanto, a impressão que eu tenho é que eu tenho todo dia uma injeção de vigor. Parece assim que me carregam, olha, vai trabalhar, vai fazer as coisas. Porque eu faço com maior entusiasmo, eu não sinto o peso da idade. Não sinto o peso da idade. Então, são eles, né? Que eles deixam lá onde eles estão para vir aqui de uma forma amorável, solícita, nos ajudar. E a gente às vezes esquece de pedir essa ajuda, de entrar em contato, até mesmo na hora do sono, né? Então a gente vai dormir, já pedir para que entre em contato com eles. E Bezerra continua. Ele vai dizer. Aqui é o conselheiro paternal que alerta contra seduções mundanas. Mais além é o sussurro doce qual balada sugestiva que narrasse o retorno divino mestre para enxugar o pranto causticante da desgraça com o bálsamo da caridade. Então veja, quantas vezes a gente está só envolvida com as coisas da matéria, seduções mundanas, e vem alguém para dar aquele conselho que a gente às vezes tem um pensamento, tem alguma coisa, ou então, como ele diz, um sussurro doce para você se consolar e fazer a caridade, buscar a caridade, ajudar alguém. São eles que estão aí ao nosso lado. E aí a pergunta é: como é que eles nos ajudam? Então, aqui já temos uma figura de uma assistência espiritual. Um jovem, possivelmente desanimado, possivelmente ali triste, pensativo, em dúvida, senta num canto e o espírito, muitas vezes o espírito protetor, o seu anjo guardião, ali está, ajudando. Agora, será que nós paramos? Será que a gente não ocupa a mente o tempo todo, sem dar espaço? Antes de começar, nós falamos sobre as telas, não sei se todos viram, os que chegaram depois, né? Uma das minhas grandes preocupações hoje é sobre as telas, como nós não deixamos espaço para que isso aqui aconteça. A gente ocupa a mente o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Claro, eu estou falando de tela, nós estamos em tela, tem as telas boas, tem os momentos bons das telas, mas eu falo daquele algoritmo que nos pega e que nos faz juntar pé com cabeça e sai rolando. Eu brinco dizendo isso. Junta pé com cabeça e sai rolando o dia inteiro, né? Só passando coisa, passando o dedo, sem deixar espaço para que a espiritualidade atue. Então, numa hora mais difícil, numa hora, ou todos os dias, de manhã ao acordar, se colocar à disposição, agradecer, saber ouvir, saber parar, fazer meditação, porque eles estão para nos ajudar. Então, como é que eles podem ajudar? Agora a gente vai mostrar uma série de situações. Lá em Tragédia de Santa Maria, a personagem se chama Pamela. Ela estava no ela estava lá numa cidade do interior, lá em Vassouras, e vem para o Rio e
Ela agora está sozinha, então ele diz assim: já é o Bezerra falando. À noite, porém, Pamela alçava o pensamento em silêncio às luminosas esferas do bem, através de preces humildes e amorosas, em busca de energias para o dia seguinte. É isso. Orar, agradecer o dia, buscar essas esferas luminosas, preces humildes e amorosas, buscando energia, que possa dormir bem, que possa, durante o seu sono, estar aprendendo, estar ajudando, estar em contato com os guias espirituais e, sobretudo, pedindo essa energia para o dia seguinte, e que nunca faltava. Bezerra mostra ao longo do livro, eu selecionei algumas passagens, mas que ele mostra isso, né? André Luiz, no livro Sexo e Destino, tem uma passagem interessantíssima. Não sei se estão lembrados, é aquela história daquelas duas moças que elas gostam do mesmo personagem e que tem um pai que vive influenciado por duas entidades que moram na casa e que fazem com que ele beba. E ele tem assim um desequilíbrio, porque ele acredita que uma das meninas seja adotada. E ele, então, acreditando que ela seja adotada, quando na verdade é filha dele, filha da empregada, e ele não sabia, que a mulher cria dentro de casa, e ele, então, faz um plano de assediar sexualmente a menina. Então, tá ali. Não, a hora que ele vem para cima da garota, o que que os espíritos fazem? Eles oferecem-lhe está escrito errado ali, as mãos para que ela pudesse se arrancar, dando, plasmando mesmo, sua mão com uma força extraordinária e ela consegue se arrancar. Cláudio, que é o nome do pai, Cláudio, porém, cujas forças jaziam somadas à valentia do outro, do espírito obsessor, enlaçava-lhe o busto, copiando o procedimento de um jovem mal comportado. Neves e eu, aí já é André Luiz falando, o benfeitor e eu saltamos na direção dela, oferecendo-lhe as mãos para que pudesse arrancar-se, e a vítima, crendo apoiar-se nos próprios recursos, conseguiu levantar-se num prodígio de ligeireza, estacando à frente dele, que a fitava agora com a expressão desconfiada de um animal repentinamente ferido. Meus queridos, minhas queridas, eu mandei para uma pessoa esta semana este texto, porque uma amiga muito querida, morando fora do Brasil, não vou dar muito detalhe, na Europa, calor, saiu. A gente sabe que escurece muito tarde no verão, vai para casa, passa perto de um bosque, de um parque. Ela disse que era um parque. E eu não vou entrar em detalhes, mas ela tem uma pessoa que parte para cima dela e agarra, e ela tem força para empurrar esta pessoa e sair correndo. E ela diz: eu não sei como, eu tive força para empurrar, era um homem. Saí correndo e ela tem problemas sérios de coluna. E diz: eu não sei como que eu consegui sair, gritei, pedi ajuda, chamei polícia e logo vieram, as pessoas vieram, mas ela conseguiu sair. Eu disse: olha, você já leu, está lembrada aí de Sexo e Destino, então leia esse pedaço. Eu disse para ela disse: ai, eu me senti tão desamparada. Eu digo: não, você não estava desamparada. Muito pelo contrário, ela é uma grande trabalhadora espírita, grande. E você não estava desamparada. Muito pelo contrário, leia esse pedaço. Aí ela leu, ela disse: nossa, Lúcia, foi isso mesmo. É, outras vezes, também na tragédia de Santa Maria, a Pamela está ali.
lendo, lendo, mas ela tinha muito compromisso, ela tinha muitas coisas para fazer. E ela diz assim, está lá no livro. Subitamente percebeu que duas mãos vagamente materializadas fechavam o livro que sustinha nas suas mãos, indicando-lhe que finalizasse a leitura. Então, era uma outra forma de ajuda. Olha, para, vai dormir. Amanhã você tem que trabalhar. Ela trabalhava numa loja de tecidos e ele induzia ela para ler, mas também como se estivesse fechando o livro, materializando o fechamento do livro. Está lá na Tragédia de Santa Maria. Muito cuidado a gente vê assim. Do espaço, procurei encaminhá-la protetoramente, comovido a um endereço. Essa história é ótima. Ela vem lá do interior e tem que procurar um subúrbio do Rio. E eu não tinha a menor ideia de como é que ela ia para lá, como é que ela chegaria lá. E aí o doutor Bezerra diz: do espaço, procurei encaminhá-la protetoramente, comovido, a um endereço que trazia. Uma vez observando que nenhum amigo se dignara a acorrer, amável, servindo-a na emergência crítica. E lá se foi, sob meu olhar, demandando ao subúrbio afastado. E ela chega. Ele, quer dizer, sob o meu olhar, ela vai, pega um ônibus certo, consegue ir, consegue chegar no endereço, porque o doutor Bezerra estava ali cuidando dela. Na verdade, quando ele estava vivo e ela também, aqui na Terra, ela já era uma protegida dele. Ele conta isso. Essa outra história está lá nos Mensageiros, é adorável essa história, porque a gente fala dos desastres, dos desastres em ferrovia, desastre em rodovia. Puxa, mas como é que é? Nós sabemos quantas vezes a gente já leu livros onde se conta que houve a desencarnação e que naquele momento já tinha gente da família, ali já tinha o espírito protetor para tirar, para levar, ou seja, fazia parte. Aqui não se trata de nenhum desastre, mas é uma situação muito interessante. É, houve um problema com uma pessoa que estava com uma carroça, um burro, né? E houve. Aí vem o superior e pergunta para Glicério: quem é Glicério? Vejamos. Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Este trecho da estrada está sob a sua responsabilidade direta. Ou seja, tem pedaços de estrada sob responsabilidade de espíritos. E aí a história é bem interessante. Não sei, talvez quem leu lembra, né, o que que aconteceu. Que ele diz assim: lá vai um homem na carroça. Ele diz: o Glicério vai responder que é o espírito que tomava conta desse pedaço aí. Fiz o possível para salvar esse homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram inúteis pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidado sempre que passa por aqui. Porém, o infeliz não tem o menor respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe se não gritar, encolerizar, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Aí o que que aconteceu hoje? Hoje, tanto perturbou o pobre Moar que o ajuda, tanto castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase racional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Ou seja, a gente não pode nem imaginar uma situação dessa.
Então, hoje, ele, ali, né, nos mensageiros, está falando do burro. E a gente com os carros? Como é que fica? Que a gente também não presta atenção, dirige mal, faz bobagem. E eles estão ali, ó. Pode não, cuidado, olha isso. Mas se a gente tá, tô nem aí, bebe, vai dirigir. Então são situações assim. Eles nos intuem, os espíritos nos ajudam, mas nós temos livre-arbítrio. Então esse homem, ele tinha livre-arbítrio e era dele também. Mas eu gosto de fazer essa comparação com o carro, porque quantas vezes a gente tem mesmo uma situação meio irracional em relação aos carros, né? É, outra situação, que também está lá em Sexo e Destino, é quando nós vemos, por exemplo, ele tentando ajudar, né? Sugerir-lhe a leitura. Cláudio, tentando ajudar Cláudio. Sugeri-lhe a leitura, que ele abrisse o volume que fora brindado. Alguém deu o livro para ele. Consultasse trechos aqui e ali. Vejam só, assimilou-me a indução e tomou o livro. Ainda assim tentou reagir. Acusava-se incapaz, inquieto, insistir. E aí o que que aconteceu? Só então ele começou a ler. Quantas vezes, quantas e quantas vezes nós paramos o que estamos fazendo, vamos até a biblioteca onde a gente guarda os livros, pega um livro, lê, aquilo acalma. A gente diz, nossa, mas foi a resposta que eu precisava. Quando a gente abre naquela página que era tudo que a gente precisava ler, por quê? Sugerindo-lhe a leitura, que ele abrisse o volume, consultasse trechos aqui e ali. Então, sugerindo bons pensamentos, sugerindo que a gente se acalme, sugerindo que a gente deixe de lado a briga, a confusão, tenha um momento bom, né? Gosto muito disso também. Voltando lá à tragédia de Santa Maria. A menina, né? Sempre a Pamela. Certa feita, durante um desses colóquios mentais, ele fazia muito com ela. Quem lê o livro sabe. Muitas vezes ela era muito sensível, como uma afilhada, né? Ela se sentia uma afilhada do Bezerra. Certa feita, durante um desses colóquios mentais, sugeri-lhe a ideia de albergar em sua companhia a filha e a neta da senhora Conceição, sua irmã, as quais, agora despojadas do chefe da família, poderiam povoar de suaves consolações a solidão crescente da sua vida. Ela vivia muito sozinha. E ele então diz: por que que você não traz para sua casa essas pessoas que vão te ajudar? Então, até isso também. Dá um telefonema, procura alguém, vá até a casa de alguém. E quantas vezes, quando a gente dá aquele telefonema, a pessoa diz: nossa, era tudo que eu precisava. Ganhei meu dia, eu precisava tanto que você de ouvir, de saber. Que bom que você me procurou. São eles nos intuindo, mas a nossa mente tem que estar disponível, a gente tem que estar pronto para poder também ouvir. Às vezes a coisa é mais complicada. Em Sexo e Destino, né? O Félix é o mentor que está com ele, com o André Luiz, com o André. E aí vejam, Félix e os outros companheiros empenhavam-se em ajudá-los em vão. Os quatro resistiam a toda espécie de sugestão reparadora, repeliam de pronto qualquer projeto construtivo. Então, ele está falando aqui da família, e tanto o chefe de família e os outros era como se tivesse se engaiolado, repelindo, mandando para fora qualquer sugestão. E a gente também se pergunta, será que de vez em quando a gente também não está assim engaiolado, com muita raiva, muito chateada, com muita mágoa?
e vem, procura, perdoa, esquece, assiste uma boa palestra, vai lá ao centro. Não, não quero nada disso, nada disso. Então ele diz: olha, resistiam a toda espécie de sugestão reparadora, repeliam de pronto qualquer projeto construtivo. Continuando aqui. Lá em Sexo e Destino, são duas moças, né? Uma delas é a Marita, essa que o pai, que ele não sabia que era pai, né? Mas é o pai dela, que era filha da empregada, então era a Marita. E a Marita vivia muito problema, inclusive essa aí que tinha acontecido já com o pai, tentando desequilibrá-la. Ela gostava do namorado da irmã e não conseguia nada, porque a irmã também não. A família também tratava ela mais ou menos, porque ela era adotada. Então, há um momento em que há uma situação muito grave sobre a Marita. E ele então, vejam o que ele diz, André Luiz. Em dado instante, a figura de Marita invadiu meu cérebro, afeiçoara-me a pobre menina. Era uma filha espiritual que me tocava resguardar solicitamente. Desassossegado, precipitei-me para a rua e, a breve trecho, via na loja colorida e simpática, ensaiando sorrisos para as freguesas bem postas. Então, está no trabalho. Ela está no trabalho, fazendo a tarefinha dela, apresentando os planos lá, né? Claro, a gente inventa as imagens, né? Não é do livro. Mas ele vai lá e vê, está tomando conta dela. Abracei-a paternalmente, expressando-lhe em silêncio votos de paz e otimismo. Ela respondeu de modo instintivo, acalentando vagas ideias de reequilíbrio e esperança, porque ela estava pensando em se matar. Ela já não estava mais aguentando. E aí, veja, ele vai lá no trabalho dela, em silêncio, votos de quê? Paz e otimismo. E ela instintivamente começa a pensar: vou me reequilibrar. E aí ele diz: registrava-lhe a melhora inequívoca. O amparo magnético assimilado funcionara eficientemente. Ignorando por que motivo, acusava-se tranquila, mais forte. Gente, eu acho que essas passagens, quando a gente lê, a gente tem que parar e meditar. Quantas vezes a gente não está bem e do nada, daí a pouco, você vai, bebe uma água, olha uma janela, aí vê uma criança que passa, vê alguma coisa interessante, e você vai, se acalma. É a espiritualidade agindo. Nós temos os protetores, nós temos essa quantidade enorme de espíritos que já nos acompanharam em outras romagens. Então, são amigos queridos que velam por nós. Vamos nos lembrar sempre disso e agradecer. E tem mais. O amparo magnético assimilado funcionará eficientemente. De novo, eu estou repetindo, para a gente ver por quê. Olha lá. As mãos trazendo todo o magnetismo espiritual para cima da gente. Existe. Nós é que temos que nos colocar à disposição. Às vezes, ir até a beira do mar, olhar o mar, se asserenar, fazer uma prece, agradecer, passar por um jardim, prestar atenção nas flores, respirar ar puro. Isso tudo atrai o poder magnético que está em toda parte. E nós podemos aprender com isso. O que aconteceu? Mas, continuando falando de Marita. Repousara, reconstituíra-se.
tomar o gosto pelo trabalho, palestrava animadamente, selecionando algodões estampados. Nossa presença passou a despertar-lhe reflexões. Não obstante opinasse nisso ou naquilo entre as clientes amigas, começou a pensar, a pensar. E aí, eu vou voltar mais adiante, o que que acontece, né? No final lá do caso da Marita. Mas voltando aqui para Pâmela, a moça que Bezerra ajuda, a filhada de Bezerra, às vezes ela lia, mas não entendia. Então, à luz de modesta lâmpada, eis que uma voz celeste sussurra sublimes ensinamentos ao seu coração, humilde e fervoroso, como ao seu entendimento atento e encantado frente a tão fecundo manancial. É aquela hora que a gente abre um livro, que a gente às vezes não tem o conhecimento suficiente para entender de pronto, que a gente para, medita e de repente as coisas se esclarecem. A gente consegue entender tudo. São eles que buscam fazer links na nossa mente, buscam oferecer imagens para a nossa mente para que a gente entenda bem. Mas também pode acontecer fenômenos muito estranhos. Ao contrário de tudo que a gente está vendo aqui, pode acontecer doença, desarmonia orgânica. Então, nós lembramos que lá no mundo maior tem um personagem que ele estava muito desequilibrado e que ele é ajudado. Só que quando ele é ajudado, o que que acontece? Se da outra vez constituir o socorro, restituí-lo ao equilíbrio orgânico, no momento há que se agir em contrário. Então, provoca uma doença nele para ele ficar de cama e parar com a perturbação que ele vinha fazendo. Então, isso a gente às vezes também tem que parar e pensar quantas vezes a gente, quantas vezes nós estamos desarmonizados, desarmonizados, com raiva, não sei o que e tal. E aí fica, vem uma gripezinha, vem às vezes uma dor de barriga, vem às vezes alguma coisa que impede a gente de agir. A gente vai para a cama, ali a gente sossega. E tem mais uma passagem que a gente conhece na literatura espírita dizendo isso. Às vezes, botar de cama, às vezes, tirar ali da raiva que ele está, do ódio que ele está, joga ele para um canto, ele vai melhorar, né? Então, criando mesmo uma desarmonia. É espiritual, mas é para ajudar. Para afastar obsessores. É, no livro Dramas da Obsessão, aquele livro que conta o caso do Leonel, aquele livro que tem muito, né? É de Bezerra, o caso do Bezerra com até numa casa de Umbanda e que eles fazem todo um trabalho para afastar o obsessor. Vamos ler. Perseverai tu e Peri por afastar-te do cenário familiar de Leonel, o chefe dos obsessores em primeiro lugar, defende-o, aprisionando até novas instruções no recinto deste centro, cuja ambiência respeitável se acha em condições de hospedá-lo. Então, é aqui Bezerra falando para um daqueles personagens, junto com outro, para afastar do cenário familiar do Leonel, que é o personagem, né, que todo o drama da obsessão é em torno do Leonel. Se vocês não lembram, é aquele caso que vem há 4 séculos, que eles eram judeus, aquela confusão lá. Tirar perto dele o chefe dos obsessores, tira em primeiro lugar, deixa ele lá no centro espírita, para poder eles fazer o trabalho com o Leonel. Então, isso nós sabemos
que é um trabalho que se faz no centro espírita, mas também pode ser feito até junto de nós, na nossa casa, quando nós estamos ligados ao plano espiritual. Claro que aqui está muito ligado ao centro espírita, mas é uma das coisas que a gente sabe que eles fazem é afastar os obsessores. Ajuda material indireta. São lembrados da história do Bezerra de Menezes? Quando ele conta, né, várias biografias dele, diz: ele está sem dinheiro e vem para o Rio de Janeiro para estudar medicina e aparece então aquele moço que entregou-lhe então uma quantia de 50 mil réis. Combinado o dia e a hora para o início das aulas, o visitante despediu-se, deixando Bezerra muito feliz, pois conseguiu assim pagar o aluguel e as taxas da faculdade. Procurou livros na biblioteca pública para se preparar na matéria, mas o rapaz nunca mais apareceu. Estão lembrados? Ele precisava pagar a faculdade, ele precisava de dinheiro, ele vem lá do Ceará, o pai já não estava com uma boa condição, ele tinha que pagar o aluguel, ele tinha que pagar aquelas coisas, e de repente aparece alguém pedindo aulas, pagando antecipadamente. Ele nunca apareceu. Então, muita gente diz: ah, foi uma materialização. Eu acredito que não. Ele chama alguém, né, que efetivamente não ia ficar no Rio, ou que talvez não pudesse mesmo fazer o curso, induz essa pessoa que tinha dinheiro a pagar logo, e era uma ajuda material indireta, que eles não têm dinheiro, mas eles conseguem fazer isso, né? No sonho, no livro Cavaleiros de Lumière, da Dona Ivone Pereira, daquela trilogia, né? É, o Charles vai dizer, Tá no mudo, Lúcia. Sem querer. Isso. o personagem vai dizer, o Charles vai dizer para o personagem: foge de Bert, meu filho, vá para o estrangeiro, imponha-te a esse amor impossível que só um crime de consequências imprevisíveis poderá satisfazer. Bert pertence a outro pelo matrimônio. Resigna-te a este imperativo e ame-a como se fosse uma irmã. Ele estava pronto para destruir toda essa relação dela com a outra pessoa que ela era casada. Não sei se você se lembra, ela era casada, mas ele fica insistindo com essa mulher casada. Então, em sonho, que é muito comum, ele vai embora, vai para o estrangeiro. Isso vai dar, não vai dar certo, isso não vai dar, não vai, você vai dar tragédia. E ele realmente ouve o conselho, né? E lembrando que também os espíritos precisam de nós. Nós já estamos aqui encerrando, mas precisamos lembrar disso. Quando eu disse que eu ia voltar, porque quando André está tentando ajudar a Maritza, não tem ninguém que ajude. E quantas vezes a gente vê alguém necessitado e alguém parece que distrai a gente, né? Então, quando ele fala de antenas desligadas, é lá naquele episódio, ela estava pensando em suicídio. E aí o que que ele diz? Necessitava desdobrar medidas de proteção, entender-me com algum amigo encarnado em ligação com o grupo. E, infelizmente, queridos, ninguém estendendo antenas espirituais com possibilidades de auxílio, ninguém orando, ninguém refletindo. Eu não sei por quê, desde que eu li isso, essa parte me toca muito, muito, essa questão das antenas desligadas. E por que que a gente não consegue entrar lá no pensamento do outro? Por que que, aqui no caso, né, era do espírito para a gente aqui na Terra. Alguém que pudesse telefonar para ela, alguém que pudesse ir lá na loja, alguém que pudesse impedir o suicídio.
E ele diz: ninguém estendendo antenas com possibilidade de auxílio, ninguém orando, ninguém refletindo. Então, nas nossas orações, orar por aqueles que estão em dificuldades, nós nos colocarmos sempre à disposição da espiritualidade para sermos instrumentos úteis na mão da espiritualidade. É difícil, a vida nos envolve em tantas coisas que a gente esquece. Mas essa passagem é muito séria para a gente ignorar. E lembrando, né, que além de tudo, o mestre do amparo é Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, que vos aliviarei. Temos muito que agradecer, porque são muitos os amparos que nós temos, desde mesmo antes de nascermos, quando eles nos ajudam no planejamento reencarnatório, quando eles nos olham, quando eles nos vigiam, quando eles nos intuem, a nossa vida. A nossa vida afetiva, a nossa vida profissional, vocês aí, numa outra terra, foram para outro lugar. Por que será que foram? Quanto de amparo, quanto de proteção possivelmente tiveram? E a gente fica aqui imaginando como nós somos gratos a esses amigos, a Deus, a Jesus. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, imaginá-lo na barca, falando para o povo, sentado à praia, trazendo os ensinamentos. E aqui estamos, Senhor, agradecidos por tantas bênçãos em nossas vidas. São tantos os ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a colocá-los em prática, ainda que tentamos seguir suas pegadas com os nossos passos, tão indecisos, tão trôpegos, mas a sua luz ilumina nosso caminho. Pedimos força, pedimos que tenhamos o discernimento para fazer a melhor escolha. Sabemos que muitas vezes é a porta estreita. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos em direção a ela. Queremos orar por esse grupo, os mentores espirituais do Allan Kardec, possam derramar bênçãos de luz em seu nome, Jesus, para os trabalhadores, para os frequentadores, para toda aquela comunidade do outro lado que é assistida com bens materiais, mas, sobretudo, com bens espirituais. Abençoe a todos. Que a sua luz, Senhor Jesus, recaia sobre todos nós, aqui presentes e os que virão. Ser conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.